seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso boletim informativo sobre os problemas e alternativas à mineração na Bahia. Eu sou a Juliana Magalhães e apresento esse boletim com a Karine Fernandes. Tudo bem, Karine? Qual vai ser o nosso assunto de hoje? Olá, Juliana, e a você que está nos ouvindo. Esse boletim é produzido pela Articulação de Enfrentamento ao Modelo Mineral e em Defesa da Vida na Bahia. A articulação é composta por diversas entidades populares, pastorais e movimentos sociais de todo o estado. Essas organizações têm pensado e construído, junto às comunidades atingidas, estratégias de luta pela soberania popular na mineração. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a geopolítica mineral e sua dinâmica no estado da Bahia. Eita, Karine, esse nome é meio difícil, não? O que é essa tal de geopolítica? Juliana, é um campo que nos permite analisar as movimentações políticas, considerando os processos históricos, como as lutas de classe e projetos diferentes de sociedade, articulados com as determinações geográficas, exemplos dos territórios, bens naturais. Com a geopolítica, a gente pode compreender melhor a realidade através da análise das relações de poder entre os países, territórios. Quando falamos de geopolítica mineral, estamos tentando entender como funciona a lógica dessas empresas que extraem minérios, suas articulações, interesses. Então, Karine, seria ter um olhar mais amplo quando nos deparamos com a chegada de uma mineradora nos territórios? Não enxergar só uma empresa isoladamente? Eu lembro que no episódio anterior que discutimos sobre a questão agrária, comentamos que a mineração está articulada com outros setores, como o agrohidronegócio e o próprio Estado. Exatamente. E para nos ajudar com esse assunto, vamos contar com a participação do agente da Comissão Pastoral da Terra da Bahia, Magno Oliveira. O agente da CPT chama atenção para a chamada burguesia agrária nacional, que é uma pequena parcela da população que possui a maioria das terras, os latifúndios, que também é dona dos bancos, indústrias e mineradoras. De acordo com Magno, essa burguesia defende um projeto de morte, totalmente diferente do projeto de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, povos da terra, água e florestas. E como essa burguesia agrária mineral, que é a minoria, consegue impor seus interesses para a maioria da população? Como é que ela consegue, por exemplo, vender a ideia de que a mineração, que é um setor totalmente marcado pela destruição socioambiental, pode oferecer progresso e melhoria de vida? Boas perguntas, né, Karine? O agente da CPT Bahia, Magno Oliveira, diz que para responder essas questões é necessário compreender o papel do Estado. Ao fazer uma análise política, a gente tem que compreender que o Estado ele tem lado. O que isso quer dizer? Que sua própria estrutura está colocada a serviço da burguesia. A gente não pode cair no equívoco de achar que o Estado ele existe para gerir conflitos, né? Que ele, no fundo, está acima da sociedade e que o papel dele é tanto defender os interesses das trabalhadoras como defender os interesses da burguesia. O agente da CPT também destaca o atual momento de desenvolvimento capitalista que estamos vivendo. Essa etapa, chamada de imperialismo, tem duas características importantes: o papel de cada região na geopolítica mundial e a ascensão do capital financeiro. Nosso papel na história hoje é apenas servir como um local do qual se extrai matéria-prima, né, as commodities, que vão servir para garantir uma estruturação tecnológica nos países do capital central, como Estados Unidos, China. Esse momento do imperialismo é um momento financeirizado, ou seja, agora não só as commodities servem para gerar lucros extraordinários, mas também elas se colocam como produtos que podem fazer parte de um processo de mercado futuro. E isso permite, por exemplo, que a Vale tenha lucros extraordinários mesmo em momentos de pandemia, porque o que ela está fazendo é vender produtos para o mercado futuro. Isso permite que os grandes capitais, Estados Unidos, China, alguns países da Europa, consigam armazenar essas mercadorias pensando
nos processos de crise a longo prazo. Nesse momento, a mineração ela entra num mercado especulativo. E isso, para nós, é muito ruim. E focando o nosso olhar aqui para o nosso estado, a Bahia, olha só esses dados que são da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM. A Bahia extrai hoje mais de 40 minérios. O estado ocupa o primeiro lugar na produção mineral do Nordeste e o terceiro na produção nacional de minérios como cobre, prata e pedras preciosas. É uma produção muito grande, né, Juliana? E se a gente faz uma análise superficial, por cima, pode até pensar que é algo bom, que gera desenvolvimento. Mas toda essa riqueza que é extraída vai para fora. Basta lembrar do que o Magno comentou sobre o papel do Brasil, do Nordeste e da Bahia na partilha do mundo. As multinacionais vêm para cá, retiram nossos bens naturais e aqui só fica a destruição, tanto ambiental quanto social. Justamente, e nesse momento que vivemos de revolução tecnológica, digital, há também uma corrida, digamos assim, por minérios usados na fabricação das novas tecnologias, né, que estão aí nos nossos celulares, computadores. Só que as comunidades e territórios mais atingidos, que mais sofrem com a atividade mineral, nem acesso a essa produção vão ter. É o que acontece também com as populações atingidas por hidrelétricas, que até hoje não têm energia em casa. É verdade, os desafios são imensos e até internacionais, como a gente viu aí. E o que fazer diante dessa situação? O agente da CPT Bahia, Magno Oliveira, defende que haja uma união em torno de um projeto político que represente a classe trabalhadora, os povos das águas, florestas, comunidades quilombolas, fundo e fecho de pasto e indígenas. Somente unindo todas essas forças, a gente pode conseguir afastar essas ameaças à vida e esse projeto de morte da burguesia agrária mineral. Cada um em seu território, cada um com suas diferenças, mas que se veja no projeto político nosso. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter dificuldade de fazer com que o meu território seja representante de uma luta que é estadual, no nosso caso da Bahia. Então, esses são alguns aprendizados de uma análise mais ampla, que vai desde o imperialismo até um território pequeno como a comunidade pesqueira, mas grande no que tem de ensinar enquanto formas de sobrevivência e, principalmente, enquanto formas de luta. Eu acho que isso também é importante nesse espaço nosso. A gente, cada vez mais, aprender um com o outro as formas de resistência e de luta, para a gente ter um arsenal de várias ferramentas para colocar esses bichos grandes para correr. E o nosso objetivo com esse boletim é justamente contribuir para essas lutas. Mas nosso episódio de hoje já está acabando, viu, Karine? Obrigada pela parceria e um abraço para você que nos acompanhou. Valeu, Juliana! Um abraço e até o próximo episódio. Realização: Articulação de Enfrentamento ao Modelo Mineral e em Defesa da Vida na Bahia. Apoio: Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI.